dia! Que bom ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Hoje temos um tema muito interessante, que é a fraude contábil. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu convidei o professor Sérvio Túlio dos Santos de Moura. Ele é técnico e bacharel em contabilidade, especialista em direito previdenciário, MBA em contabilidade pública e governamental, MBA em gestão tributária, MBA em consultoria contábil financeira. É professor universitário de graduação e pós-graduação, é palestrante, ex-diretor financeiro do Sindicato dos Contabilistas do Estado da Bahia e atualmente é vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina do Conselho Regional de Contabilidade na Seção Bahia. Professor Túlio, muito obrigado por sua disponibilidade. Eu quero, de antemão, agradecer a sua participação e quero começar logo lançando a primeira questão. O que é, afinal, uma fraude contábil? Sandro, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, nós temos que ter uma pequena observação em relação ao que é fraude, né? Então, fraude é uma ação ilícita e desonesta. Quando nós tratamos de fraude contábil, o entendimento, inclusive prático, é que são estratégias de manipular intencionalmente a contabilidade de uma empresa, né? Então, sempre com o objetivo de trazer ganho para investidores, omitir informações para reduzir a carga tributária ou beneficiar terceiros. Então, é uma forma ilícita de se desenvolver os trabalhos contábeis de uma empresa. Entendido, professor. Agora me explique, qual o objetivo de quem comete uma fraude contábil? É muito interessante que a gente pode ser bem objetivo numa resposta. É de lesar o fisco ou lesar terceiros. Porque, na realidade, o que este profissional, o empresário quer é não pagar os tributos que ele teria a obrigação de pagar ou de ele estar tendo demonstrações contábeis que vai lesar o mercado de forma geral. É importante as pessoas entenderem que muitos investidores, como também empresas, pessoas que vão fazer aquisição de outras empresas, ele faz análise de todas as demonstrações contábeis. E se essas não estiverem de forma correta, ou se estiver acontecendo uma fraude, é o que vai trazer a grande dificuldade para a aquisição desses bens, né, dessas empresas. Perfeito, professor. Me diga outra coisa. E quais são as possíveis punições para quem pratica a fraude contábil? Este é um ponto interessante, porque nós vamos para várias vertentes. Eu vou fazer aqui observações de caráter geral, de mercado, questão de Código Civil, do Conselho Regional, do Sistema de Fiscalização do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, de todas essas áreas. Então, a primeira coisa, tratando como pessoa física, porque é importante lembrar que, a depender do tipo da fraude, tanto vai ser penalizada a pessoa física, como vai ser a pessoa jurídica, né? No caso da pessoa física, diretamente aquele profissional contábil, ele está infringindo o Código de Ética de Contabilidade, que é exercer a profissão com honestidade, zelo e capacidade técnica, guardar sigilo em relação a dados e informações confidenciais. E no nosso decreto, resoluções, ele é bem claro e ele determina que nessas situações de fraude contábil, pode ter multa, advertência reservada, censura pública, suspensão do exercício profissional e até o cancelamento do registro. Infelizmente, esses fatos acontecem e aí, na experiência como vice-presidente de fiscalização e de julgamento, normalmente nós temos que aplicar essas situações. E aqui eu vou chamar um pouco a atenção aquelas perguntas que normalmente é feita em relação aos profissionais, em eventos, em palestras, em cursos, em o que é fraude ou se deixa de ser uma fraude quando existe por parte do empresário a falta de apresentação dos documentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Esse assunto é importante porque, na realidade, como nós falamos no início, a fraude é um ilícito, é a intenção de fazer errado. Então, nessas situações em que o empresário ou a empresa não apresenta para o profissional contábil os documentos necessários, ele poderá, sim, até ser penalizado, mas não por fraude. Mas é claro que aqui eu já aproveito essa oportunidade para deixar bem claro que eles têm que estar cobertos de documentos
que comprove que ele solicitou, que ele buscou todas as formas para que a documentação chegasse na mão dele. Isso é um ponto muito importante. Falando específico da pessoa jurídica, além da lei de anticorrupção desde 2013, que prevê várias punições para as empresas, multas, né? Tem multas de 20% do faturamento da empresa, também tem a questão que, para aquelas grandes empresas que trabalham na CVM, com a Bolsa de Valores, tem várias regras que elas são punidas de forma bem severa. Então, depende do tipo da fraude, do tamanho, de onde, qual é o mercado que ela desenvolveu. E o outro ponto que é importante, seja para a pessoa jurídica ou para a pessoa física, que é a questão do processo criminal. Então, nós podemos dar exemplo de várias fraudes que aconteceram com documentos, como nessa questão da corrupção, onde várias empresas estão sendo autuadas em processo criminal, onde foi detectado que existe realmente falha. Então, com essa situação, existe o processo criminal, que aí realmente entra mais na parte do direito. Me diga outra coisa, qual a relação que existe entre a fraude contábil e a auditoria? Como é que essas duas figuras se relacionam? Sandro, eu acho engraçado, e eu vou usar um termo de um professor, o professor Bira, que ele sempre falava quando a gente tratava desse assunto, que a questão da fraude e da auditoria, né, é sempre aquela questão do gato e rato, né? Um está procurando se esconder e o outro procurando encontrar onde que está a falha. Na realidade, por quê? Quem está cometendo a fraude, ele está tentando, dentro de todas as documentações, livros, registros, omitir esta informação de uma forma bem objetiva, né? Que dificulte que tanto o fisco encontre nas suas análises, mas a auditoria, ela trabalha fazendo análise de todas essas peças contábeis, né? De todos o arcabouço de documentos que fazem parte dessas apresentações. E essa relação é que é interessante, porque enquanto um tenta sempre esconder da melhor forma possível, a auditoria busca encontrar estas formas de fraude. Então, a relação muito estreita, né, entre o que está escondendo e o que está buscando identificar que essa fraude aconteceu. Entendido. Me diga outra coisa, professor. E a relação entre a fraude contábil e a governança corporativa? Como é que se dá essa relação? Olha, eu vou dar essa resposta muito mais pela questão prática. O que eu entendo que a principal falha nesta questão entre relação da governança corporativa e a fraude contábil entra numa palavra que é da área especificamente de vocês, que é a administração. Entre outros fatores que nós vamos falar, podemos falar à frente sobre como evitar. Mas o principal objetivo é que tenha-se uma administração da empresa que foque nos objetivos que são de transparência, equidade na prestação de conta, responsabilidade corporativa. Então, essa relação, ela fica sempre onde eu identifico no caso com meus clientes, em questões de fiscalizações, em trabalhos acadêmicos, que realmente onde está a grande falha é na questão da administração. Então, a relação entre a fraude e a governança corporativa é que não são aplicadas as obrigações, né, as determinações que a governança corporativa traz para as entidades. E com isto sempre se tem uma relação de erro, porque não se aplica os objetivos da administração. Sim, sim, professor. Mas é importante a gente ressaltar aí essa inter-relação entre as ciências, né? É dessa inter-relação que a sociedade evolui, não são as ciências isoladas que conseguem criar a evolução da sociedade, né? Nós precisamos dos outros cientistas das outras áreas, e é exatamente essa interação que a gente faz aqui. E aproveitando que você tocou nesse ponto, me diga assim, o administrador, o gestor, como é que ele faz para evitar uma fraude contábil, até porque ele não tem o conhecimento que o contador tem sobre o assunto? Que mecanismos é que ele deve usar para evitar que exista uma fraude contábil sob a sua gestão? Perfeito. Esse ponto, até falando que você falou dessa questão, dessa interação entre as ciências, é fundamental, porque eu vou até fazer uma observação em uma palestra que eu fiz lá na faculdade, na determinada faculdade,
e tinha uma média de umas 300 pessoas, e no final, um pai de um aluno, que era administrador, ele veio e me agradeceu por eu ter destacado o trabalho da administração. E eu sempre digo que, seja pequena, média ou grande a empresa, é fundamental a figura do administrador. Sempre observo que pequenas empresas têm grande dificuldade de poder pagar o trabalho do administrador. Mas todos meus clientes que são médios, ou que eu vejo que ele tem possibilidade, eu chamo a atenção que ele procure ter o administrador, se ele não tiver esta condição, essa competência. Então, acho fundamental. E essa interação entre as ciências traz sempre o conhecimento que vai ser passado para esse administrador. Eu também observo, e aí eu entendo, Sandro, que a questão da fraude ela pode ser evitada. A primeira coisa, para mim, depende do perfil deste empresário. Porque se o empresário já tiver a intenção de utilizar-se de artifícios que não são corretos, ao invés de fazer elisão fiscal, ele vai procurar fazer fraude fiscal. Se ele não tem planejamento tributário, que é fundamental para uma empresa, até mesmo para as entidades do terceiro setor, se ele não tiver este pensamento, então não vai funcionar. E para se evitar, primeiro, para aquele que procura trabalhar de forma correta, né, que a intenção ele é honesto, ele é íntegro, então seria aplicar esses pilares que eu já falei da governança corporativa, de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, que são pontos fundamentais para que esta empresa possa se desenvolver de forma tranquila, porque dentro desses pontos estão todas as necessidades dele fazer um trabalho correto. Então, com o apoio dos profissionais contábeis, do administrador, do setor jurídico desta empresa, ele vai desenvolver um trabalho perfeito e dificilmente vai acontecer fraude, porque ele está se planejando, ele está utilizando esse planejamento tributário em todos os momentos. É sempre bom lembrar, eu digo para o meu cliente, que planejamento tributário não é só na constituição da empresa, é por todo o período, porque você tem momentos, você pode trazer novas atividades, novos produtos, e no Brasil nós temos uma série de questões fiscais e tributárias que são impressionantes. Então, você precisa estar nesse acompanhamento. Então, se houver esta aplicação dos princípios da governança corporativa, você consegue. Dificilmente vai se acontecer uma fraude contábil. Ótimo, ótimo, professor. Eu agradeço demais, professor, a sua participação, a sua colaboração, a sua disponibilidade, a forma fluida, a forma fácil, com a linguagem simples como você fala, facilita o entendimento das pessoas aí que vão assistir a sua entrevista no nosso canal. Então, agradeço demais a sua participação, professor. Muitíssimo obrigado. Sandro, muito obrigado também pelo convite. Estou sempre à disposição. Inclusive, quando voltarmos às aulas presenciais, se precisar, estou à disposição. E desejo aos alunos sempre que procurem desenvolver seus trabalhos com muita transparência, honestidade, que isso nós precisamos de profissionais íntegros no mercado, para que possa sempre ser valorizado. Muito obrigado.